Fala galera, tô de volta agora. Dessa vez para a gente resolver alguns exercícios, vamos usar aqui o método da mãozinha. Pode ser? Pessoas, para vocês se situarem aí, ó, apostila 12, página 164, módulo 36, setor 222. Bom, vamos lá, o que eu separei para agora? Vamos pegar o exercício 1, galera. Traz aí vários gráficos, né? Pelo menos o gráfico A e B, e um enunciado que a gente vai ler rapidamente aqui. Ó. Bom, o que você precisa tirar de importante daí? Gráfico A. Ou melhor, o gráfico A representa a variação da quantidade de calor absorvida por certa massa de uma substância A, em função da temperatura. O gráfico B representa a variação da quantidade de calor absorvida por 800 gramas de uma substância B, em função da temperatura. Com base nesses dados, determine a capacidade térmica do corpo A. Bom, maravilha, galera. Vamos pegar o gráfico aí, vamos tirar alguns dados importantes. Olha só, esse gráfico, eixo da quantidade de calor, eixo da temperatura. Quantidade de calor tem uma informação extra aí, que é esse quilocal, hein, galera? Ó, esse quilo, na verdade, significa 1000. Ou seja, o 8 que está aqui, galera, é 8 quilocal, então é 8.000 calorias, hein? E a variação de temperatura, 100 graus. Então a gente obtém a partir desse gráfico que a variação de temperatura ficou em 100 e a quantidade de calor que foi utilizada deu 8.000 cal, né? Vamos trabalhar com cal aí, que é a unidade que a gente assegura, né? Bom, feito isso, galera, vamos lá. Primeira pergunta é a respeito da capacidade térmica. Vamos usar a formulinha? Olha só, para o corpo A, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Bom, as duas informações que o gráfico deu, né? Então, substituindo aí, você tem capacidade térmica igual a 8.000 dividido por 100, corta 2 zeros de cima com 2 de baixo, sobra como resposta 80 cal por grau Celsius. Ótimo. Na letra B, ele vira para você e diz: o significado físico do calor encontrado na letra A. Maravilha, galera. Então vamos pegar aí a informação da capacidade térmica. E o que eu tiro de importante desse valor? 80 cal por grau Celsius me dá uma ideia do seguinte: o corpo A necessita de 80 calorias de calor para que sua temperatura varie 1 grau Celsius, tá? 80 cal por grau Celsius, ou seja, só isso mesmo, tá? Agora, a letra C, ele pede para você o calor específico da substância B. Bom, substância B, gráfico B. Então, olha para cá, vamos tirar alguns dados importantes daqui, ó. Eu tenho no eixo da temperatura a variação de temperatura de 50 graus Celsius, a quantidade de calor que foi trocada aí, 10 quilocal, de novo, né? O quilo representando 1000, então é 10.000, né? Para a gente ter a unidade caloria, ok? Beleza, galera. Além disso, eu peço que você volte no enunciado e grife, né? A massa da substância B foi dada, 800 gramas, com as informações do gráfico, quantidade de calor 10.000 e a variação de temperatura 50, você vem, joga na relação da capacidade térmica, né? Lembra que capacidade térmica é possível de ser calculada pela quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura, ok? Quantidade de calor substitui 10.000, massa 800, variação de temperatura 50, resolvendo embaixo você obtém 4.000 dividido pelo 10.000 que está em cima, tá?
Então, Czinho do corpo B igual 0,25 cal por grama vezes grau Celsius. Maravilha? Então, preenche aí sua apostila. Grande abraço. Bom, galera, agora, questão 2. Vamos juntos. Olha só, uma questãozinha bastante interessante aí, que unifica vários conceitos. Então, vamos juntos. Olha só. Um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica, cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação da temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Maravilha! Bom, vamos lá. Galera, a partir do gráfico, o que já está entregue aí para você? Dá para perceber que o tempo em que a chama ficou acesa aí seria de 30 minutos, produzindo uma variação de temperatura que vai do valor inicial 10 até o valor 50. Então, a variação de temperatura aí de 40 graus Celsius, certo? Então, a primeira coisa que eu peço que você faça aí com muito carinho, tá? Seria organizar os dados da questão. Veja bem, a massa foi dada no texto, 500 gramas, a potência com que a fonte opera 100 calorias por minuto, e já a gente vai tirar alguns dados a mais dessa informação, né? Foi pedido calor específico e capacidade térmica. Foi dado ainda pelo gráfico, né, os dados que a gente acabou de obter ali, a variação de temperatura e o tempo. Bom, galera, como reagir a essa questão que parece assim um tanto quanto difícil, né? Bom, vamos lá. Olha só, pegando a informação da potência da fonte térmica, o que significa 100 cal por minuto? Significa que a cada 1 minuto que a chama fica acesa, 100 calorias são fornecidas, né? Ou seja, se eu ficar 30 minutos, que é o tempo em questão, quanto de calor eu terei na situação? 3.000 cal, né? Fazendo aqui a regrinha de 3, tal, multiplicando em cruz, eu posso completar aqui com 3.000. Bacana. Isso já é o norte para a gente começar a desenvolver a capacidade térmica, que agora acabou ficando por aplicação de fórmula, né? Capacidade térmica de um corpo seria a quantidade de calor transferida dividido pela variação de temperatura. Bom, quantidade de calor, 3.000, substitui. Variação de temperatura, 40, joga na fórmula também. 3.000 dividido por 40 te dá uma capacidade térmica de 75 calorias por grau Celsius. Maravilha! Agora, na sequência, quando ele pede o cálculo de calor específico, aí eu vou aproveitar o resultado que eu tenho em mãos, na primeira parte do exercício, né? Não tem letra A, mas tem a primeira parte, que seria a relação entre capacidade térmica e calor específico, né? Capacidade térmica é igual ao produto de massa vezes calor específico. Bom, capacidade térmica eu posso substituir por 75. A massa, lembra que ela foi dada lá no texto? 500 gramas vezes o Czinho. Isolando o Czinho, 500 passa dividindo, 75 dividido por 500, você chega no valor de 0,15 calorias por grama vezes grau Celsius. Maravilha? Grande abraço.